Esse vídeo é um daqueles vídeos complicados, é um vídeo um pouco difícil. Com certeza existe a possibilidade de você não gostar do conteúdo desse vídeo, mas eu só peço uma coisa: assista até o final, para depois emitir seu julgamento. Meu canal é um canal pequeno e é bem provável que eu perca alguns inscritos com esse vídeo, mas entre escolher entre o próprio canal, inscritos, essa coisa toda, e aquilo que eu acredito, o que eu acho que é verdadeiro e justo, eu prefiro a segunda opção, espero que você entenda. Eu vou falar nesse vídeo sobre a postura do presidente em relação às políticas armamentistas e se você deve ou não apoiar, uma escolha sua, mas por que eu apoio ou não. Se ele traiu ou não a pauta pró-armas, o compromisso de campanha que ele fez e coisas desse tipo. Então eu vou pedir para você ter um pouco de paciência comigo e me acompanhar até o final desse vídeo, que ele vai ser longo e complexo, tá? Antes eu vou deixar alguns avisos importantes para vocês, muito mais importantes que até a existência do próprio canal, coisas do seu interesse. O primeiro aviso é o seguinte: o PL 3723 provavelmente também não vai ser votado hoje, tá? Se você entrar no site do Congresso Nacional, está convocado para hoje mais uma sessão conjunta com mais 22, 23 coisas para ser votada. É bem provável que não consigam levar o 3723, é bem provável que sequer abram sessão de votação na Câmara, então provavelmente não vai votar. Outra coisa, foi criada uma Liga Nacional Pro Armas, tá? Com os maiores influenciadores digitais do segmento. Eu tive a honra de ser incluído, embora não mereça entre eles, agradeço a consideração, mas lá tem pessoas de alto calibre, como o Fabrício Rebelo, o César Melo, o Benê Barbosa, o Thiago do Diário do Atirador, o canal 1911 Armas, que é um canal que eu sigo há muito tempo, e mais uma cacetada de gente de peso lá, que juntos nós temos mais de 1 milhão de seguidores. Então a gente fez um grupo de mobilização. E dentro da proposta desses grupos, eles criaram vários grupos de WhatsApp, só que nesses grupos em especial você não pode publicar nada, ele é fechado, só o administrador publica, tá? Eu não sou administrador, eu só sigo os grupos. E para que serve isso? Para não ficar colocando um monte de publicação e aquela bagunça e tudo se perder, porque são grupos para ação prática. Então o administrador dispara uma ação lá, a hora que você vê a notificação do grupo, você não precisa silenciar porque não vai ter aquele converseiro. A hora que você entrar no grupo e falar, ó, agora nós vamos pressionar o fulano. Coloca nos grupos, todo mundo vai saber o que é. Então eu recomendo você que tem interesse nesse assunto que ingresse nesses grupos. Onde estão esses links? Vocês sabem que eu tenho aquele site www.proarmas.com. Eu vou colocar agora, hoje ainda, todos os links de todos os grupos nesse site, no proarmas.com, tá ok? E aí você tenta entrar em um lá que não tiver lotado, lembrando que você não vai conseguir publicar nada nesses grupos, mas você vai saber qual é a próxima ação e aí você participa dela para ajudar a pauta. Bom, vamos ao conteúdo do vídeo. Por que eu estou gravando esse vídeo? Ontem, antes de ir para o meu treino, eu saí do escritório correndo e tal, eu gravei uma live para explicar para vocês o que a gente já tinha dito na outra live, que o PL não foi votado, por que não foi, como que estão as articulações e a coisa do tipo. Eu estava tão cansado e com tantas coisas que eu até esqueci de falar para vocês do tal de EX 99, aquele que em tese suspenderia a emissão de CACs pelo Exército por 180 dias. É uma fake news, eu ia falar naquele vídeo, acabei esquecendo. Fui pro treino e, como eu falei, não ia gravar depois, não ia conseguir gravar do treino, eu tinha um compromisso na igreja, enfim. Foi para atualizar vocês. E durante o vídeo eu falei que eu apoiava o Bolsonaro e teve muita gente, ou alguns comentários, que discordaram dessa minha posição. E é esse vídeo agora eu vou explicar para vocês a razão dessa posição de uma forma mais completa. Então eu reitero, tenha paciência. E lembrando, se inscreve no canal, compartilhe os vídeos, ative as notificações, deixe o seu comentário do que você acha aí para a gente aumentar a repercussão do nosso trabalho, que embora você não concorde 100% comigo, no final das contas nós lutamos pela mesma coisa, que é o acesso às armas de fogo e mais liberdade para todos os cidadãos brasileiros, tá? Vigilante, CAC, advogado, todo mundo. O fim último é esse. Mas vamos lá. Para você entender por que eu apoio o presidente, e eu convido você a fazer o mesmo, embora talvez você não concorde, é importante pontuar algumas coisas. A primeira é o seguinte:
Não existe direita no Brasil. Talvez você não saiba disso, mas nós, desde a década de 50, vivemos uma hegemonia de pensamento de esquerda. Não adianta você tentar pensar que durante o governo dos militares teve uma proeminência do pensamento de direita, porque não teve. Eles dominaram todas as áreas, tá? Nas questões estruturais e ideológicas. E isso, desde a década de 50, vem evoluindo, tá? Então não existe direita no Brasil. O que acontece? Eles instrumentalizaram tudo. E ao longo de alguns anos, tá, muitos anos, algumas mentes brilhantes, com maior destaque ao Olavo de Carvalho, quer você goste dele ou não, começaram a alertar o Brasil do risco disso aí. Falar do Foro de São Paulo, coisas que eram tidas como inexistentes até muito pouco tempo atrás. O que aconteceu? Por conta da roubalheira do PT, que era de se esperar, teve uma comoção social e, pum, de repente votaram num cara que é pró-armas, aparentemente conservador e, teoricamente, de direita. Só que se você parar para pensar, não existe uma estrutura de direita no Brasil, não existe o pensamento de direita no Brasil. Então é um cara sozinho, solto no meio de uma arena de leões. O que acontece? Nós vivemos pelo menos 2 décadas de pensamento desarmamentista. Pelo menos, tá? Nós temos problemas estruturais graves, existe uma instrumentalização de praticamente tudo. Todas as imprensa, universidades, está tudo instrumentalizado com gente de esquerda. E mais, a cultura do brasileiro se tornou de esquerda, se tornou desarmamentista. Existe uma cultura geral em relação a isso e a gente não tem como ultrapassar isso aí no estralar de dedos. O pessoal parece que se confunde por conta do presidencialismo, que é só votar no presidente e ele vai ter um cetro mágico que vai resolver tudo. Não é assim. Então, a direita no Brasil está começando a se formar. E para que ela se forme, nós precisamos de todo mundo que pensa assim. Assim como eu, como você, que pensamos que o país tem que ser mais livre para todo mundo. Seja você liberal ou conservador, que pese eu me enquadre como conservador, mas qualquer um que seja a favor das liberdades, nesse momento é bem-vindo. Bom, então, além dos problemas estruturais, de toda essa instrumentalização, nós temos problemas ideológicos. Nós não temos um pensamento conservador construído, consolidado no Brasil. Nós não temos trabalhos acadêmicos nas universidades, nós temos muito poucos livros, estão começando a surgir livros agora, e é no pensamento que você muda a questão das leis e por aí vai. Se você estudou direito, tem um negócio que chama Fato, Valor e Norma, do Miguel Reale. Embora você concorde ou não com essa teoria, ou qualquer outra teoria, mesmo que você considerar a teoria da autopoiese no direito do Luhmann, você tem que pensar que tem que existir primeiro um movimento cultural para depois alterar as leis. Enfim, são questões técnicas, mas para resumir, você não vai ter leis conservadoras, leis pró-armas, onde a maioria das pessoas, seja da mídia, ou das influenciadoras, que geram opinião, geram cultura, não estiverem pelo menos neutras ou mais alinhadas com vocês. Por quê? Isso é muito simples. O que aconteceu com o PL 723 é um exemplo claro disso aí, ou com o pacote anticrime. 60 mil pessoas ou mais morrem no Brasil por conta da violência. Então você tem meninas ágatas todos os dias, você tem meninos ruans todos os dias. Mas o que a imprensa instrumentalizada faz? Ela, quando tem uma pauta que ela é contra, ela pega isso aí, cria uma aura de sensacionalismo, cria uma história, vende uma história. Criaram uma história que foi a polícia que matou, não tem investigação, não tem nada e venderam como certo. Isso afetou o pacote anticrime, isso afetou o PL 3723. Vocês estão entendendo o problema do combate cultural? Então a gente tem que começar a entender que o problema é muito maior do que simplesmente colocar um presidente lá. Existe um problema estrutural que tem que ser combatido. Por mim, por você, por todo mundo. Além disso, o legislativo está infestado de pessoas que são contra essa pauta, que só pensam em benefício próprio. Seja o Senado, seja a Câmara. Então, por mais que vote isso aí, a chance de passar é muito pequena. Nós temos que focar em alterar essa realidade e, no momento atual que não dá para alterar, pressionar essas pessoas. Não bastasse isso, o judiciário também é infestado de esquerdista. E a possibilidade de, posterior a uma possível aprovação de um projeto que flexibilize o acesso às armas, que não é bom, tá? Eu não gosto do 3723, mas é o que tem para hoje. O judiciário julga algumas coisas inconstitucional. E aí a gente volta a estaca zero. Vocês estão entendendo que o problema é muito maior do que simplesmente eleger um presidente e achar que ele vai com a varinha mágica resolver tudo?
Bom, ontem foi um exemplo claro do que esses caras são capazes. Nós acordamos acreditando que o PL 3723, que a base do presidente quer, que todo mundo quer, que nós queríamos, fosse votada. E ao contrário, o que foi feito? De uma maneira ardilosa, adiantaram a convocação do Congresso Nacional, então tiraram sequer a realização da sessão da Câmara para uma pauta do Congresso Nacional, uma sessão conjunta. Mais que isso, não votaram as reformas da Previdência. Tem muita gente falando, o Bolsonaro se empenhou para passar a reforma da Previdência. Não votaram ainda, não passou a reforma da Previdência. Ok? Ainda está pendente a reforma da Previdência. E o Senado não votou por conta dessa manobra. E mais que isso, além de tirar o 3723 da pauta, derrubaram os vetos que fragilizam a Operação Lava Jato. Então, se o Bolsonaro levou uma facada na campanha, ontem a facada foi no Brasil e nos brasileiros. Vocês entenderam como é que está contaminado o legislativo, como ele não está nem aí com a sua opinião? Como a gente tem que mudar isso de alguma forma? E nós vamos discutir todas as formas possíveis, tá? Tem gente que prega desobediência civil, revolução armada, intervenção, nós vamos falar disso lá na frente no vídeo. Mas que tem que mudar, tem que mudar. Independente da forma que você acredite que tem que mudar. Eu também acredito que tem que mudar. O legislativo e o judiciário do jeito que está não se coadunam com a vontade da maioria das pessoas que elegeram o presidente. Então, entendido isso, que não existe direito ainda no Brasil, que nós temos problemas muito mais graves e que não vai ser um presidente sozinho que vai mudar isso, é importante que você se recorde quem é o presidente. Eu acredito, sinceramente, que a única pessoa com certeza 100% pró-armas dentro do governo é o próprio presidente. Eu não confio nos deputados, eu não confio nos ministros, eu não confio em ninguém além do próprio presidente. E vou dizer por quê. A grande maioria entrou lá na onda do Bolsonaro por conta da imagem que ele criou de ser anti-PT. E enquanto essas pessoas não mostrarem serviço, elas não vão ter o meu apoio. Apoio e tal, não sei o quê. Tem o apoio nas ações específicas, vote isso, vote aquilo, mas levantar o nome de deputado, de senador ou escambau exclusivamente por ser aliado ao Bolsonaro, que a gente já viu que tem muito aliado ruim na corda, como Alexandre Frota, por exemplo, e vários outros. Teve deputado do PSL, inclusive, que assinou a CPI da Lava Toga e por aí vai. Então, enquanto eles não mostrarem serviço, não terão o meu apoio. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma outra pauta específica que eu levei para a senadora Soraya Tronic, do Mato Grosso do Sul, e ela não só me recebeu, como abraçou a pauta, transformou em projeto de lei e está lutando por isso. Isso é mostrar serviço. E eu sei que quando a pauta pro arma chegar no Senado, ela vai lutar pela gente sim, porque tem lutado desde o começo. Isso é mostrar serviço, coisa que os deputados não estão fazendo. E é isso que nós temos que cobrar. Bom, então quem que é o Bolsonaro? Se você acompanha, ele vem tendo embates com a esquerda há muitos anos. Eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, desde antes dele ficar famosinho e presidenciável, tá? E em meados de 2014, mais ou menos, eu fui a primeira vez no gabinete dele. Tinha fila para entrar. Quando ele era só deputado, tinha fila de pessoas que acreditavam e acreditam nele. Eu fiquei na fila, eu entrei, eu conversei com ele e eu acreditava e acredito nele. Ele sozinho se levantou contra todo o establishment. Igual o Olavo se levantou no combate cultural, o Bolsonaro se levantou no combate político, sozinho. E isso tem, para mim, muito mérito, sim. Tá? Se você olhar os números que o governo tem feito, tá? Existe um progresso, mas nós vamos chegar na agenda pró-armas. Calma, eu pedi no começo do vídeo calma e reitero meu pedido de calma. Recentemente eu estava andando aqui na minha cidade ouvindo rádio e um radialista começou a meter o pau no governo. Na hora eu liguei lá e falei, escuta, vamos fazer um debate sobre isso, o senhor está mal informado. O radialista pegou, semanas depois, me convidou na rádio e eu passei o programa inteiro tentando falar da pauta pró-arma, só que eu não conseguia porque toda hora ele me interrompia com questões ambientais, econômicas, segurança e tal, não sei o que, e não dava. Mas todas essas pautas deu para desmentir muita coisa do que ele acreditava e mudar um ponto de vista. Se você, na sua cidade, começar a fazer isso, você ouvir um programa de TV, de rádio, liga, vai atrás, vamos tirar essa peste de que está tudo errado, está tudo dando errado, porque é mentira, não está tudo dando errado. O problema o Brasil é muito grande, os problemas são muito grandes, foi muito tempo enfiando na lama e para tirar da lama não vai ser fácil. A luta vai ser longa e árdua, é preciso muita tenacidade, muito mais que explosão, tenacidade. Se vocês observaram o discurso da ONU, que ele deu na ONU, foi histórico.
foi um marco divisor na política internacional do Brasil e isso também é muito importante. Mas você deve pensar, puxa, o Bolsonaro traiu a pauta pró-armas, ele não está se empenhando. Eu discordo de você. Por que eu discordo de você? Ele se comprometeu em fazer tudo que ele podia. E, na minha opinião, ele está fazendo tudo que ele podia. Foram vários decretos até agora tentando resolver isso aí. Vários. Um em cima do outro. Isso demonstra uma boa vontade. Houve um projeto de lei, houve urgência constitucional. Aí eu queria chamar você para refletir sobre as cagadas desses decretos e da urgência constitucional. Alguém do governo orientou o presidente a tirar a urgência constitucional. Isso foi uma grande cagada. Não só porque atrapalha o trâmite da votação, como a gente está vendo, que não é pautado nunca, como também autoriza a alteração do texto. E isso fragiliza o projeto. Você vai criar uma situação onde vão mudar, e a gente nunca, não tem como saber, não tem como prever que mudanças são essas, sem contar que no Senado tem o Alessandro Vieira que quer instituir o Estatuto de Desarmamento 2.0, tornando a situação ainda pior. Então ter tirado a urgência constitucional foi uma grande cagada. Talvez enviar outro projeto dotado de urgência constitucional e fechado, um pouco mais simples, com poucas alterações, seja uma boa saída. Vamos estudar a possibilidade de fazer isso, estamos tentando conversar com as pessoas que podem fazer isso e ver o que pode mudar. Outra coisa, vamos tratar das cagadas dos decretos. É muito fácil, a gente que entende um pouco do assunto, fala, pô, teve cagada no decreto, isso é um absurdo e tal, não sei o quê, mas vamos parar para pensar. O cara conduz o Brasil inteiro, ele tem um monte de coisa para pensar, um monte de coisa para fazer. E não é tão simples assim legislação de controle de armas. Você sabe disso, não é fácil e nem todo mundo que sabe. Então, se você tem uma empresa, ou um negócio, ou qualquer coisa, e você, um empregado, está fazendo uma reforma em casa, e você fala, olha, eu quero que isso seja feito assim. Existe uma grande possibilidade que não vai ser feito assim e vai dar merda. E foi isso que aconteceu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está no lugar do presidente. E uma das pautas que você defendeu foi melhorar os contratos agrários, tá? E um dos problemas dos contratos agrários hoje, para você entender, é vinculação de arrendamento em produto. E aí você fala, eu quero que resolva isso. E aí baixa um projeto de lei, uma portaria, um decreto, um escambau, qualquer coisa, vamos colocar, para não complicar, não entrar na questão legislativa, mas ele toma um ato lá que diz que agora pode. Se ele fizer um texto, simplesmente é permitido isso e ponto, vai ter uma consequência enorme de um monte de outros problemas. Então a responsabilidade não é efetivamente do presidente, é de quem fez. Quem fez os decretos não sabia o que estava fazendo, fez um aglomerado de cagada. E cabe a nós dar esse crédito e tentar reverter isso aí. Pedir para os responsáveis para reverter isso aí. Eu vou dar um exemplo nos decretos. Quando alterou o sistema de importação, arrebentou com quem estava querendo importar armas, quase triplicou a tributação. E foi corrigido. Levantaram o problema e foi corrigido. Nós estamos levantando os problemas do decreto e vão ser corrigidos. Esse é um problema na delegação, não tem como você controlar. Não tem, mas ele assinou. Cara, não tem como ler e corrigir ponto a ponto de tudo. E ainda que ele leia e corrija ponto a ponto de tudo, se ele não for especialista no assunto, vai dar merda. E ele não é especialista nesse assunto. O sujeito que ele delegou, que deve ser especialista no assunto, está fazendo cagada. E é dele a responsabilidade pelas cagadas no decreto. Tenta entender isso, tá? Você vai fazer uma reforma na sua casa, você fala, olha, eu quero um grafiato na horizontal, na vertical, com isso, com aquilo. Você chega lá, tá feito errado, cara, tá cagado. Você acha que um troço do tamanho do Brasil não corre risco disso acontecer? Isso é até previsível que aconteça. E o fato dele ter alterado já esses decretos e mostrado boa vontade em resolver, demonstra sim que ele está empenhado em resolver isso. Agora, não é fácil, principalmente com todo mundo contra, certo? Então, eu acredito nessa boa vontade. Por isso, é importante que a gente se empenhe e saiba o que nós podemos fazer, o que nós estamos fazendo. Eu já estou nessa militância desde logo que eu formei, 2003, 2004. E em 2015, mais ou menos, 2010, a gente começou a organizar aqui na minha cidade as manifestações contra o PT, e ir para a rua. 2012, 13, tinha 7, 8 pessoas, e aquilo foi crescendo. A gente chegou a colocar 100 mil pessoas na rua numa cidade com menos de 1 milhão de habitantes. Isso é mais que 10% da população na rua.
por conta desse trabalho. Nessa época, em meados de 2015, eu criei um instituto, o Instituto Conservador, para discutir essas pautas, trabalhar essas pautas aqui no meu estado, na minha cidade. E uma delas era o Escola Sem Partido. A gente trouxe o Miguel Najib, fizemos palestras, conseguimos levar um projeto de lei para a Câmara Municipal, aprovamos, e aí infelizmente o prefeito vetou. Nessa época, eu fui ameaçado, tá, de morte por movimentos de esquerda, minha família foi ameaçada, meus filhos foram ameaçados, teve várias coisas que aconteceram e minha esposa pegou e falou, ó, não vale a pena, você luta tudo isso aí, você faz tudo isso aí, não vale a pena. Eu acabei me ausentando de muitos movimentos e atuando mais nos bastidores, na minha área de atuação, que eu sou advogado, e trabalhando com as movimentações mais pontuais para não aparecer tanto, porque os esquerdistas são criminosos, eles não hesitam em atacar a sua família, em atacar a sua vida, em atacar o seu trabalho, assim como atacaram o presidente. Além dele ter enfrentado a esquerda e feito tudo isso, o sujeito perdeu a vida pessoal, ele podia estar pescando tranquilo, aposentado, ele não precisa mais disso. Podia estar vivendo, ele tem uma filha pequena, aproveitando o crescimento da filha, ele abriu mão de tudo isso, da convivência em família, em prol de algo que ele acredita, para tentar melhorar um país que está afundado numa ideologia nojenta que a esquerda impôs. O cara levou uma facada por causa disso. E muitas das vezes nós não fazemos nada, a gente se incomoda. A gente não quer se incomodar e se resume a nossa atuação nas redes sociais, em criticar, em xingar, esculhambar. Mas efetivamente são poucos os que estão arregaçando a manga, porque se a gente tivesse arregaçando a manga, pelo menos desde a década de 90, quando começou essa saga desarmamentista, a coisa não ia estar assim. Então nós permitimos que ficasse uma merda. Agora nós temos a responsabilidade de limpar essa merda. Não é simplesmente, ó, te elegi presidente, se fode aí, porque não é isso. Não é assim, não é tão simples assim. Nós temos que nos organizar. E depois disso, com esse monteiro de ameaça, eu acabei aparecendo menos em movimentos, mas continuei trabalhando bastante, principalmente nos bastidores, em causas pró-armas, pró-família, pró-vida, e assim foi. Depois de tudo isso aí, depois da facada e tudo, eu resolvi atuar fortemente, eu era conselheiro da OAB, dentro da OAB, para tentar desesquerdizar a OAB. Inclusive eu faço parte da coordenação nacional do Movimento dos Advogados do Brasil, junto com outros valorosos advogados, para tentar tirar a utilização político-partidária da OAB, desesquerdar a OAB. Que com certeza a OAB vai ser uma das que vai entrar com processo pedindo com ação direta de inconstitucionalidade contra o PL 3723 se passar. Então são várias as frentes que nós temos a atuar e eu estou atuando e convido você para atuar também. E ontem o que aconteceu, gente, foi uma facada no Brasil. O presidente levou uma facada pelo que ele acredita e ontem os parlamentares deram uma facada no país. E nós não podemos deixar isso barato. Nós temos que ir para cima, nós temos que lutar, nós temos que trabalhar. A questão é como? Nós temos escolhas a fazer. Como que nós vamos ir para cima? Como que nós vamos fazer isso? São vários caminhos. O certo é que precisa de mudança. Eu vejo em muitos comentários muita gente falando que é uma revolução, vai pegar em armas, vai para cima. É esse o seu pensamento, meu amigo? Faça. Eu, particularmente, não vou fazer isso agora. Não acho que esse é o caminho agora. Mas é isso? Tudo bem. É o seu pensamento? Agora, você ficar só escrevendo que vai fazer isso nas redes sociais e vamos isso, vamos aquilo, vamos acabar com tudo, isso não resolve. Eu acho que nada justifica uma revolução. Vai ter derramamento de sangue, vai ter um monte de coisa, nada justifica. E menos ainda ficar fomentando e falando isso em rede social se você não vai fazer, se você não tem culhão para fazer, tá? Então ficar fazendo bravata em Facebook, Instagram, Twitter, em comentários do YouTube é muito fácil. Agora o que você vai fazer? Você vai fazer revolução armada? Beleza, vai lá, faz lá. Eu, nesse momento, não concordo com esse tipo de postura. Mas, se essa é a sua postura para mudança, se essa é a sua escolha, você fez uma escolha. Você é contra o sistema absolutamente, você não confia em mais ninguém, você não confia no presidente, então é esse o único caminho? Beleza, é a sua escolha. Faça a escolha. Desobediência civil. Vamos pregar desobediência civil, vamos todo mundo andar armado, não vamos conseguir prender todo mundo. Será que todo mundo que defende isso aí está andando armado, com arma sem registro, sem porte, ostensivamente? Afinal de contas, desobediência civil. Eu acho que o cidadão tinha que ter direito de botar um R15 nas costas e sair na rua.
Só que eu não prego, não vou colocar um R15 nas costas e vou sair na rua porque eu tenho esse direito, é um direito natural que Deus me deu inerente ao direito à vida. Eu acredito nisso, mas eu não prego isso. Porque para eu pregar isso, eu tenho que fazer isso primeiro. Eu tenho que botar um R15 nas costas e sair passeando na rua. E eu não vou fazer isso. Então eu não vou pregar isso também. Outra linha que muita gente comenta aqui nas outras redes é de intervenção. 142 urgente intervenção. Aí eu pergunto para você, você é a favor da intervenção? Ótimo, lute pela intervenção. Eu não concordo com você, mas se você quer, luta. Eu só te pergunto o seguinte, quem que vai intervir? Os militares? Talvez você não saiba porque você não é CAC, mas um dos gargalos, maiores gargalos para a gente poder ter acesso às armas são os militares. Vocês podem ver nas declarações do próprio vice-presidente Mourão que ele é desarmamentista. Boa parte dos militares são desarmamentistas. Por quê? Eles querem uma nação desarmada. E não é que isso não aconteceu hoje. Isso vem desde Getúlio Vargas. Getúlio Vargas instituiu que o exército deveria desarmar a população. Você só podia ter acesso a 22, a 32, a calibres anêmicos e não ter acesso a armas efetivas, por conta do golpe que Getúlio Vargas deu e foi afrontado pelo Estado de São Paulo, na Revolução Constitucionalista. Já falei disso aqui no canal. Então, é o exército desarmamentista que você quer que faça uma intervenção. É isso que você quer? Eu, com todo o respeito que eu tenho ao exército brasileiro, respeito e respeito muito, eu acredito que o exército, se quisesse, já teria liberado arma para todo mundo. Porque o R-105, que regulamenta calibre, todas essas coisas aradas e restrição, um monte de coisa, é escrito pelo exército. Então, em relação à pauta pró-armas, intervenção é a pior das alternativas. Mas se você acredita, saiba o que você está defendendo. Vai lá, defende. Eu não defendo isso. Bom, só nos resta a terceira opção. É jogar com as regras do jogo. O jogo é sujo, o jogo é nojento, o jogo é cansativo, é longo, é frustrante, mas é a alternativa que tem a essas outras três que eu apresentei. Então, se eu não apoio, se eu não vou comprar a revolução, se eu não vou comprar a intervenção, se eu não vou comprar a desobediência civil, só me resta jogar com as regras do jogo. O jogo é uma merda, o jogo é nojento, o jogo é cansativo, o jogo é frustrante, mas é o que me sobrou. E é isso que eu estou tentando fazer. Então, jogando com as regras do jogo, se eu deixar de apoiar o único elemento de direita que existe no Brasil, ou mais à direita que existe no Brasil, que é o presidente, o que vai sobrar? Como eu disse para vocês no começo do vídeo, não existe direita no Brasil. Existe um cara defendendo pautas conservadoras. Um cara sozinho no meio dessa corja toda defendendo. E se a gente pegar e tirar o apoio desse cara, não vai sobrar nada. E aí o PT volta, e aí a esculhambação volta, e aí só vai sobrar as outras alternativas. Ou é revolução armada ou é sair do Brasil. Eu tenho 4 filhos pequenos e tenho esposa. Qual que é a probabilidade de eu pegar, falar para os meus filhos, fiquem aqui, eu vou pegar e vou sair trocando tiro? Pode acontecer? Pode acontecer, mas a situação tem que estar muito, 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 muito pior para você quer cogitar isso aí. Mas como eu tenho 4 filhos pequenos, esposa, e preciso viver nesse país, eu acredito que eu tenho que lutar por mudança sim. E simplesmente não fazer nada não é uma opção. Então nós temos que tentar, com esse sistema escroto, tentar mudar o sistema, tentar jogar com as regras do sistema. E o que dá para fazer? Não é só votar, não é só fazer campanha, tem muita coisa que dá para fazer. Hoje, como não tem eleição, nada, nós vamos pressionar esses caras. Mas nós temos que trabalhar para criar rádios conservadoras, jornais conservadores, projetos acadêmicos conservadores, livros conservadores, ler o que tem de livro conservador vendendo, mudar a cultura das pessoas. Além do que, nas eleições, fazer campanha contra esse povo que é contra a gente. Outra coisa, não existe um partido de direita no Brasil. Criar partidos conservadores não existe nenhum, nem criado, nem em criação. Alguns que estão em processo de criação, se você ler o estatuto, se você ler as propostas, eles não sabem o que é ser conservador, não tem lá o conteúdo conservador. Não tem nenhum que é declaradamente pró-armas. Isso seria importante, de acordo com as regras do jogo, para mudar as regras do jogo, investir em votos distrital e mais uma caralhada de coisa. Então, jogar de acordo com o sistema, pressionar esses caras e tentar mudar o sistema, mas como? Com a guerra cultural, com o combate cultural, mudando a mídia, criando partidos, criando militância, fazendo isso que a gente está tentando fazer.
Como eu falei, o vídeo ia ficar longo. E se você ainda está aqui comigo, eu peço a paciência de vocês. Por algum tempo, minha esposa me pressionou bastante, ultimamente mais ainda, para sair do país. As condições, mesmo que for para ser garçom num país livre, é melhor, porque aqui no Brasil a gente é tratado como escravo. A gente não tem direito a nada. Quando eu falei para ela do limite anual de 50 munições, ela riu na minha cara. Quando eu expliquei para ela as regras de restrição à posse e porte de arma de fogo, ela gargalhou. Porque é ridículo. Nós somos tratados como escravos. Quem é desarmado é escravo. É ovelha, é gado, para ser conduzido. A frase inicial do meu canal, tá na capa do vídeo do canal, é: se você deixar só para os bandidos e para o governo a propriedade das armas de fogo, eles vão decidir de quem serão as outras propriedades. Isso é icônico. A nossa direito a armas está ligado à vida, está ligado à liberdade. E essa é a importância dessa pauta. Mas independente da sua escolha, se você escolheu desobediência civil, se você escolheu revolta armada, revolução, se você escolheu intervenção militar, ou se você, assim como eu, escolhe jogar com as regras do jogo, é importante você entender que a única escolha que nós temos é não desistir. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Eu acredito que o presidente está tentando, sim, de todas as formas, aprovar a pauta pró-armas. Só que ele está esbarrando na incompetência, está esbarrando no establishment, está esbarrando na imprensa, está esbarrando em todas essas forças. E o que está acontecendo? Todas essas forças começaram a entender que a nossa paciência é muito curta e que a própria base, a base mais dura do presidente, que são os pró-armas, está se voltando contra o presidente por conta dessa demora e desses problemas todos. E aí eles estão começando a usar essa nossa impaciência contra nós. A partir do momento que eles perceberam que por conta da pauta pró-armas nós começamos a atacar os deputados da base, nós começamos a atacar o próprio presidente, nós começamos a atacar a própria máquina que nós acreditamos que vai chegar nesse acesso, ou que acreditamos que não vai, se você já desistiu, eles pensam assim: bom, então o jeito mais fácil de minar o governo, que é a única coisa que eles querem, eles têm foco, eles acordam pensando em destruir o governo, eles dormem pensando em destruir o governo, e agora eles detectaram que a forma mais eficaz de destruir o governo é não deixar passar o compromisso pró-armas. E toda vez que você deixa de apoiar e vai para cima, você está jogando o jogo que a esquerda quer que você jogue. Não só a esquerda, mas o centrão, o Maia. Então vamos refletir quem são nossos verdadeiros inimigos. Por mais que não esteja como nós gostaríamos que estivesse, seja por incompetência ou por conta do legislativo, está só começando. Algo que nós deixamos acontecer por 30 anos, nós estamos querendo que um cara sozinho mude em um ano, em menos de um ano. Reflita sobre isso. Eu reflito sobre isso todos os dias. Onde eu estava na década de 90 que eu não fiz nada? Onde eu estava nos anos 2000? O que eu fiz para isso? Foi muito pouco. Como eu falei para vocês, desde que eu me formei, 2003, 2004, 2005, eu comecei a atuar nisso aí. E o que eu fiz foi muito pouco, não foi o suficiente para barrar isso aí. Eu sou muito fã de pessoas como Benê Barbosa, que vem lutando de forma abnegada, desde lá de trás, sozinho, sendo chamado de louco, sozinho. Olavo de Carvalho, sozinho. Agora, no momento em que nós não estamos mais sozinhos, que nós somos uma multidão de gente pensando assim, lutando assim, vocês querem que um homem sozinho, mais uma vez, mude isso aí? Essa mentalidade do brasileiro de delegar as suas lutas é repugnante. Ah, eu elegi o presidente, resolva. Não é assim. Você vai ter que se empenhar para resolver. Você vai ter que lutar essa luta. Você vai ter que fazer o que tiver ao seu alcance para poder mudar o país. E é disso que a gente precisa. De milhões de vocês, de milhões de eus que vão sair do seu conforto em busca de um país melhor. Não importa qual a sua escolha. A minha escolha é jogar com as regras do jogo. Eu não acredito em revoluções. Mas se você escolheu qualquer uma das outras três, beleza, faça alguma coisa. Reclamar na internet e dar piti em Facebook não vai resolver. Eu espero sinceramente que você tenha entendido a minha posição. Por que eu penso assim? Porque sim, eu apoio o presidente.
Não é o melhor presidente do mundo, não é um cara ungido, porque não se deve confiar nos homens, só se deve confiar em Deus. Mas não é o melhor que a gente tem, é a única opção que a gente tem hoje. A única. Pensa em outro, não tem. Pensa em outra liderança de direito, não tem. Por isso que eu falo, faça alguma coisa. Nós precisamos de você. Possivelmente no futuro, no futuro próximo, você vai ter que ser o próximo deputado, você vai ter que ser o próximo senador, você vai ter que ser a próxima liderança. Senão não vai mudar. Se a gente não começar a atuar todo mundo em prol do que a gente acredita e não simplesmente reclamar do presidente ou isso e aquilo, não vai mudar, nada vai mudar. Eu peço desculpas se em algum momento esse vídeo feriu sua sensibilidade e espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. É bem possível que eu não tenha te agradado, mas independente disso, ao invés de agradar, eu prefiro ser honesto comigo mesmo e com você. Porque se eu ficar omitindo o jeito que eu penso, só para manter você aqui, eu vou estar sendo tão bandido quanto com esses canalhas que mentem. É isso que eu penso, é assim que eu penso, e aí você fica livre para escutar o que eu tenho para falar ou não. Mas independente se você concorda comigo ou não, eu tenho um pedido para fazer para você. Um pedido. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa de efetivo além de redes sociais. Organize-se, crie associações, movimentos, grupos. Candidate-se, faça campanha. Ano que vem vai ter campanha municipal. Vai lá, vamos impedir que esse povo se eleja para vereador, para prefeito. Não é só pedir voto para quem você acredita, é ir na base desses caras e convencer quem vota neles a não votar. Não é quantos votos nós conseguimos para a nossa causa, é quantos nós tiramos desses abutres. É só isso que eu peço a você. Não desista do Brasil, não desista dos seus direitos, não desiste da luta. Lute, levanta a bunda do sofá. Mais uma vez, vocês me desculpam se em algum momento eu me excedi, mas esse é o meu pensamento. E está aí para você julgar. Eu vou até o fim e até as últimas consequências. Nesse ponto, podem contar comigo. Forte abraço.